A parte mais importante, ou seja, uma das partes mais importantes, é o momento em que estamos orando. Ou seja, aquilo que ligamos na terra é ligado nos céus. E uma vez ligado nos céus, retorna com poder. Ou seja, quando Jesus disse que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e precipita-te no mar, olha, um crente orando, uma pessoa orando, se olhar humanamente falando, não tem condições de uma palavra fazer com que um monte se erga e que se precipite no mar. Mas nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. Imagine que essa ordem venha dos céus. Imagine que essa ordem venha do trono de Deus. E é isto justamente o que acontece. Quando ligamos na terra, olha o paralelo, é ligado nos céus. E há um retorno. A nossa oração não fica no ligarmos na terra e essa oração chegar até os céus. Ela tem uma recíproca. Esta oração vem, esta ordem é dada então por Deus, concordando com o que nós pedimos, crendo, e desce para a terra com um poder capaz ainda de levantar montes, né? Capaz de fazer parar a terra, como foi o caso de Josué. Josué deu a ordem para que o sol e a lua parassem nos seus termos. Para que isso acontecesse, era necessário que a terra parasse de girar. Era tarde e o exército de Israel precisava vencer uma batalha contra um exército que sabia lutar com tochas. Exército treinados para lutar à noite. Se o exército de Israel entrasse noite adentro em batalha com aquele exército, perderiam a guerra, perderiam aquela batalha. Então, Josué precisava que permanecesse dia, que a tarde se alongasse. Então ele deu a ordem para que a lua e o sol se mantivessem em seus termos. E para isso acontecer, foi necessário a terra parar de girar. Então você vê que a ordem de um homem de Deus tem poder, gente. A ordem de um homem de Deus tem poderes ilimitados, porque o poder é ligado nos céus e tem um retorno sobre a terra. Ele vem com o aval de Deus. E é isso que acontece com as nossas orações. É necessário dizer para o meu irmão, para a minha irmã, este fenômeno espetacular que acontece com todos que é da fé. Então, imagine que quando você dá a ordem, ela sai e quando ela volta dos céus, ela vem com um potencial altissimamente elevado. É por isso que nada deixa de ser possível àquele que crê. Mas precisamos nos manter em oração. Há muitos de vós, há muitos de vocês, eu acredito que estão agora ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, né? Ouvindo, acompanhando esse meu diálogo, essa minha pregação. E vocês já fizeram parte de campanhas em igrejas. Vocês já fizeram várias correntes de oração. E vocês viram diversas pessoas serem abençoadas. Vocês já viram também pessoas que foram lá à frente dar testemunho. Tem pessoas, meus amigos, que são abençoadas no primeiro dia que chegam na igreja. E às vezes nem são crentes. Eu essa semana ouvi um testemunho de um casal que estava passando por dificuldades terríveis. Eram católicos, quer dizer, não eram evangélicos, não frequentavam igrejas evangélicas, mas a esposa teve a ideia de falar para o marido: vamos à igreja evangélica para ver se muda alguma coisa na vida da gente. Vamos. E ele aceitou. No primeiro dia que eles chegaram, eles foram abençoados. No primeiro dia.
porque o Senhor Deus usou o pastor, revelou sobre a vida deles, e é importante, gente, para que vocês não continuem sendo vítimas de profetadas, né? As famosas profetadas. É o seguinte: quando Deus fala de fato pela boca do homem de Deus, quando verdadeiramente Deus fala, usa alguém para falar, aquilo se cumpre. E eu sei que Deus usou aquele pastor naquela ocasião para abençoar aquele casal, porque o que o pastor falou, inspirado pelo Espírito Santo, se cumpriu. É aí que você sabe se verdadeiramente a profecia veio do Senhor, veio de Deus, se realmente aquele homem foi usado por Deus ou não. Mas imagine, existem muitas pessoas que vão à igreja e não são exatamente abençoados no primeiro dia, às vezes na semana, participam de campanhas. Estão errados em terem ido à igreja? Não. É porque as lutas, elas são diferentes. O caso da vida de alguém necessariamente não é igual a de outra pessoa. A luta de alguém não é igual a de todos. Existem causas que exigem uma luta maior, um tempo maior de luta, mais perseverança em oração. É importante, meus irmãos, que quando você faz uma campanha e o seu irmão, ele é abençoado, e você que também creu, está crendo, e às vezes até se dedicou mais do que ele, né? Se santificou mais, buscou mais, orou mais, jejuou mais, e ele recebeu a bênção dele, e você ainda não recebeu a sua. Aí vem aquele pensamento, é um inimigo de nossas almas, ele aproveita esse momento para nos fazer pensar que há algo de errado conosco, ou que de alguma forma Deus não liberou a bênção por uma questão de merecimento. E o apóstolo São Paulo deixou claro que bênção nenhuma é como salário, né? Porque o trabalhador faz, né? O trabalhador ele trabalha e ele é merecedor do salário. O apóstolo São Paulo deixa bastante claro que a nossa vida espiritual, a nossa profissão de fé é pela graça. Nós recebemos, não é por merecimento. Nenhum de nós recebemos por merecimento. Então ninguém chegue diante de Deus achando que Deus vai te abençoar por seu merecimento, porque você anda certinho. E também ninguém pense que Deus não vai te abençoar porque você é pecador. O que Deus precisa é que você creia e que nenhum pensamento possa fazer você desviar do seu objetivo. Que nenhum pensamento possa fazer você desviar-se do seu alvo, da sua busca. Você quer a sua bênção, você quer a cura, a prosperidade, você quer a felicidade sentimental, você quer o seu familiar liberto, curado, você quer uma bênção para a família, você quer uma bênção financeira, empresarial, você quer ver a sua empresa prosperar, ou você quer colocar a sua empresa. Você precisa de uma bênção. E a sua busca, ela tem que ser intensiva. Você não pode se deixar sugestionar pelo tempo. Ou seja, se algo que você pediu a Deus ainda não se realizou na sua vida, de maneira alguma pode vir aquela sugestão, aquele pensamento negativo de que, de alguma forma, Deus está sendo moroso, que Deus está sendo, que Deus está, de certa forma, procrastinando lhe abençoar. Ele
é pai. E ele dá peixe aos filhos. O Senhor, ele tem ainda mais ansiedade em nos abençoar do que nós mesmos em sermos abençoados. Ele é mais ansioso para nos ver abençoadíssimos, prósperos.